Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicada. Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Lucas Reis deste lado, na comunicação com todos vocês. Estamos aqui mais um dia para nós prosseguirmos na nossa jornada da leitura da palavra de Deus. A você que é novo aqui no nosso canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, porque por aqui sempre temos um conteúdo de Deus a fim de edificar a sua vida, edificar a sua fé, edificar a casa e toda a sua família. Hoje nós vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do segundo livro do profeta Samuel. Você que ainda não acompanhou os demais capítulos, só você voltar aqui no nosso canal, já temos os primeiros livros já conclusos para você acompanhar e fazer essa jornada da leitura bíblica. Mas, antes nós vamos orar, vamos falar com Deus das Escrituras. Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia para nós alimentar da sua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, fale, não te cales, para que a glória do teu Santo Espírito possa ser vista, manifesta e revelada sobre nós a partir da sua palavra. Oramos em teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá então, capítulo 8, livro de 2 Samuel. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele o fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das suas primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Teba e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, o rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou e com Jorão. Mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com ouro tomados de todas as nações que havia subjugado: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus, e Amaleque também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ainda o mais famoso ao retomar da batalha, em que matou 18.000 edonitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Atitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias eram secretários. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Os filhos de Davi eram sacerdotes.
Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia, e ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso como Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Naum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi o enviou como espião para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e lhe mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse para todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Absai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Absai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe também,
fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotado por isso, os arameus tornaram a agrupar-se. Edadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o exército, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram uma paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Etita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por toda a vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Etita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubsete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhes: e morreu também o teu servo Urias, o Etita. O mensageiro partiu, e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós do campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o Etita.
Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Passando luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim o Senhor, o Deus de Israel, assim o Senhor, o Deus de Israel, assim diz: eu ungi rei de Israel e os livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou-se a comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou-se de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e a Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou a Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado.
Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro e 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passas? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, diz Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia, deitou-se fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deita-te comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não me faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la. Sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia. Lhe disse: levanta-te e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, manda-me embora, assim seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, lhe disse: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora odiasse por ter violentado a irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou a seus homens: ouça, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os filhos de Absalão mataram Aminon obedecendo às suas ordens.
Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Neste meio tempo, Sentinela viu que muita gente que vinha pela estrada de Aror-Naim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Aronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz também. O rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúbe, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta com Tecoa. Ele disse: Finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras, e a instruiu sobre o que deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuide do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que passará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição do meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, Senhor. Fale, respondeu ele. Disse esta mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele atendesse seu pedido e concordasse em livrar sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim quanto a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora a tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou perguntar. Fale, o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu disse. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei a esse pedido.
vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Era 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou com um beijo. Fizemos a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de 2 Samuel. Deus te abençoe. Está conosco nessa jornada de leitura da palavra de Deus. Permitindo o Senhor Jesus, amanhã estamos de volta para mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Fiquem todos na paz do Senhor.